Mateus capítulo 1, a partir do verso de número 18. Todos acharam? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Gostaria de convidar a todos, tá bom? Que a gente possa, nesse instante, estar atentos e possamos participar do culto, também ouvindo do Evangelho. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Também está sendo colocado aqui. Então eu vou ler os versos pares, os irmãos os versos ímpares, ok? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nós já oramos pelas crianças e eu convido você a orar por você. Ouvir do Evangelho é um exercício também, porque estamos aqui para sermos ensinados com as Escrituras. E nada mais é do que isso, doutrina é ensinamento. E esse texto tem muito a nos ensinar sobre Jesus, aquele no qual servimos, amamos, e qual é o Senhor das nossas vidas e é o Senhor da igreja. Daí eu convido você a orar, para que o Senhor fale com você, fale do jeito dEle, da forma dEle, naquilo que você precisa entender. Mas também chama a sua atenção, como eu falei, para o exercício da disciplina. Às vezes a gente perde esse tempo conversando ou se distraindo, e eu convido você a glorificar a Cristo nesse instante, estando atento àquilo que a palavra de Deus quer nos propor. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença, agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça, e porque temos nesse momento a oportunidade também, com as Escrituras abertas e com toda liberdade, podermos meditar na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, mesmo fale ao coração de todos, aqueles que se encontram aqui nessa noite. De um modo muito especial, que Tu fale ao coração de todos. E que Tu sejas honrado e glorificado, ó Deus, na edificação, na vida de cada um dos amados que estão aqui. Esteja também comigo como Teu instrumento, para que eu seja apenas isso que sou, um instrumento do Senhor. É Teu Espírito, e somente o Senhor é que consegue aplicar a palavra aos corações, é só o Senhor que tem como fazer com que essa palavra possa dar fruto e germinar, é o Senhor que gera as transformações que cada um de nós precisa, porque só o Senhor conhece as necessidades particulares de cada irmão que se encontra aqui nessa noite. Portanto, eu peço a Tua graça, ó Deus, sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo veio, e esse é um fato. A gente louva, glorifica a Deus, e a gente se reúne como igreja, porque Jesus Cristo veio. Se a gente fosse contar ali de forma mais cronológica, nós estamos em 2025, então diríamos que Cristo veio há 2025 anos atrás. É claro que o nosso calendário, ele não bate corretamente
Então, provavelmente, as datas estão um pouco equivocadas, mas não há dúvida de que há mais de 2000 anos, Cristo veio. O texto que lemos diz, ele nasceu de uma mulher chamada Maria, de uma virgem, nasceu na Judéia, nasceu em Belém, ele cresceu, ele viveu, ele foi levado para uma cruz, ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Essa história que a gente tem ouvido a vida inteira, essa história que a igreja prega o tempo todo. E nós devemos ser constantemente lembrados dessa história, porque essa nada mais é do que a história da redenção, a história da salvação da humanidade. Mas quando a gente olha para essa história, talvez venha uma pergunta importante, que tem a ver com essa história. Por que Cristo veio ao mundo? Por que Jesus Cristo nasceu? Por que Ele veio aqui? Por que o Deus Todo-Poderoso se encarna, se torna gente e habita entre nós? Por que Deus, portanto, vem? Por que Cristo veio a nós? É essa pergunta que esse texto aqui vai nos responder. Daí então, eu quero só chamar a sua atenção para algumas questões que eu tratei no domingo passado. Domingo passado eu comecei a falar de Mateus. Eu comecei então a expor esse livro, e eu expus então a genealogia de Mateus, capítulo 1, de 1 até 17. Eu disse para os irmãos que as escrituras falam de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João, ele é um pouco mais específico, porque ele vai abordar as últimas semanas de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, eles são, portanto, evangelhos muito parecidos. Eles têm o mesmo olhar, a mesma visão e narram praticamente as mesmas histórias. Só que esses 3 evangelhos não foram escritos para o mesmo público e não foram escritos para o mesmo propósito. É por isso que Deus, na sua soberania, ao colocar esses evangelhos aqui, Ele tinha propósitos distintos, ainda que o olhar destes evangelistas narram a mesma história. Quando pensamos em Mateus, de forma muito específica, nós iremos perceber que Mateus, ele escreve o seu livro com um propósito bem específico e muito claro. E foi isso que eu tratei na semana passada. Eu mostrei para os irmãos que Mateus escreve o seu livro para uma comunidade de judeus cristãos. E é por isso que a sua linguagem, ele faz inúmeras referências ao Antigo Testamento, porque ele quer mostrar, desde o começo do seu livro até o final, que Jesus, aquele Jesus, filho de Maria, é o Messias, é aquele prometido, aquele que foi anunciado por todo o Antigo Testamento. E daí então, Jesus é o Cristo. Então, parece de maneira muito evidente, em todo o livro, em todo o Evangelho, que o propósito, que a finalidade, que aquilo que Mateus busca é evidenciar: olha, este aqui, Jesus é o Messias. Daí então, na semana passada, eu li com os irmãos a genealogia de Jesus. Mostrei para os irmãos que Mateus escreve essa genealogia e escreve diferente um pouco de Lucas, de maneira proposital para revelar a Cristo. Daí, na semana passada, eu propus o seguinte tema para os irmãos: a graça revelada na história. A graça revelada na história. Daí então, eu mostrei para os irmãos que em Mateus capítulo 1, verso 1, Mateus escreve: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Daí eu mostrei para os irmãos que a primeira lição dessa genealogia é que Mateus queria enfatizar que Jesus é o Messias, dizendo: ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi. Daí mostrei para os irmãos uma história da redenção, dizendo que Gênesis 3,15 fala de Jesus,
que quando Deus chama Noé, fala de Jesus, quando Ele chama de Abraão, Ele fala de Jesus, quando Ele chama Isaac, Jacó, quando Ele estabelece Israel, é apontando para Jesus, e quando Ele chama Davi como rei, é falando de Jesus. Jesus, portanto, é tudo aquilo que foi prometido, e portanto Mateus começa dizendo, este é o Messias, filho de Abraão, filho de Davi. Depois eu mostrei para os irmãos, que de maneira proposital, Mateus insere mulheres na sua genealogia. E é interessante que ao estabelecer e colocar essas mulheres, ele coloca essas mulheres com um histórico. Ele cita Tamar, aqui no versículo 3, que era nora de Judá, e se vestiu de prostituta e teve relações com o próprio sogro. E daí então teve filhos. Também cita o caso, portanto, também de Raabe, que era uma prostituta. Também cita o caso de Rute, que era uma moabita, ainda que Raabe também não era do povo de Israel. E cita, por fim, aquela que fora mulher de Urias. Nem cita o nome, porque mostra o caso apenas do seu pecado. E daí então eu mostrei para os irmãos que mesmo que Deus não esconde pecado, mesmo que Deus faz justiça, a inserção dessas mulheres aqui, nada mais é do que a manifestação da graça de Deus na história. Ele transformou uma prostituta, Raabe, deu a ela uma família. Ele transformou uma mulher que era de um outro povo, Rute, que não tinha o direito a herança, e traz essa mulher e a insere no meio do seu povo, dá a ela a salvação. Ele pega, portanto, essa mulher que fora mulher de Urias, ainda que ela não tivesse poder, porque o rei Davi, que era o rei, mas ela ali de fato comete o adultério, e ele então traz, ainda que há o juízo, a justiça, a graça alcança essa mulher, e ela portanto é trazida e refeita. Tamar é abençoada por Deus, porque o seu filho se torna aqui, da descendência de Jesus. Portanto, a inserção dessas mulheres, nada mais é do que a manifestação da graça de Deus. E aí eu terminei a mensagem semana passada, lendo o verso de número 17, porque diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio à Babilônia 14, e desde o exílio à Babilônia até Cristo 14. E ainda que tenha todo um detalhe sobre esses números, que tratei na semana passada, eu mostrei para os irmãos que a história do povo de Deus é a história da graça sendo manifestada. Porque desde o começo ele fez uma promessa, Israel oscilou constantemente, mas Deus se manteve fiel. Quando Israel estava em muitas ocasiões prestes a ser destruído, o Todo-Poderoso agiu com graça sobre aquele povo. De modo que, terminei dizendo que Deus conduz a história para concluir a salvação que Ele prometeu à humanidade. Aí eu terminei aquela mensagem dizendo para os irmãos que Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Eu terminei dizendo que Jesus é aquele que transforma a condição humana, transformou a condição de Rute, transformou a condição de Raabe, de Tamar, daquela que fora mulher de Urias. E eu terminei dizendo que Jesus é aquele que controla a história para cumprir o seu propósito de salvar pessoas, de mudar pessoas. Portanto, a graça de Jesus está estampada claramente nessa multidão de nomes aqui e nessa genealogia. Essa mensagem foi pregada semana passada e ela está aí gravada. Eu estou trazendo isso porque aquilo que a gente vai ler aqui ainda está nessa sequência também que aponta e que explica essa pergunta: por que Cristo veio ao mundo? E que tem a ver com a graça do Senhor. Daí eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui agora. Até aqui, todo mundo firme na carroça? Firme? Então, beleza. Então, queridos, hoje eu quero propor o seguinte tema, como eu já disse, porque Cristo veio ao mundo. Se antes eu disse que a história manifesta a graça, essa graça agora é manifestada num porquê,
numa resposta muito clara que vamos encontrar aqui. Mas eu quero que você leia comigo novamente o texto. Eu vou fazer aqui uma breve exposição e aí trazer algumas lições do texto. Observe. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos entender isso aqui primeiramente, para a gente entender a significância do milagre, do que está acontecendo aqui. Hoje em dia, a nossa sociedade criou algumas culturas, alguns comportamentos que não são comuns à Escritura. Uma delas é o próprio namoro. O namoro é uma invenção das nossas gerações. Uma outra questão é o conceito de noivado, porque o noivado dos nossos dias, ele é um pré-casamento, mas ele pode ser rompido. No caso aqui, o que José e Maria fizeram foi um contrato pré-conjugal, mas esse noivado, ele pressupunha já um casamento. No momento, portanto, que José aliançou-se com Maria, eles ainda não tinham consumado naturalmente o casamento, porque havia a questão da sexualidade, mas nesse caso havia um compromisso legal, pela lei, entre José e Maria. Portanto, não era algo simples, não era uma coisa qualquer, uma coisa que poderia ser rompida com facilidade, e para ser rompida teria que dar uma carta de divórcio. Ou seja, devido à seriedade do que José e Maria aqui estavam fazendo. Portanto, José, e aqui o texto não conta detalhes, em algum momento procurou os pais de Maria, afirmou ali uma aliança, fez um compromisso, e eles então noivaram. Eles se casaram no papel, na lei nesse caso, e isso era um prazo, portanto, que o noivo tinha para que pudesse arrumar recurso e tudo mais tal. Era um prazo, um período, portanto, que um ficava distante do outro, mas já havia feito uma aliança entre eles. Eles não tinham tido relações sexuais, porque não havia se consumado o casamento, porque o sexo aponta para essa consumação. Mas aí no verso 19, há um fato: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, porque Maria achou-se grávida. Olha que loucura. Pensa um pouquinho na cabeça desse homem. Olha, eu fiz um compromisso com essa mulher e de repente ela está grávida. Como aconteceu isso? Percebo que, pela lei, Maria teria cometido um caso de adultério, e pela lei do Antigo Testamento ela teria que ser exposta e era uma pena capital. Mas o texto diz que José era justo, por amar aquela mulher, não queria, portanto, infamá-la, constrangê-la, e gerar, por exemplo, um constrangimento e levá-la àquela situação toda. E, portanto, ele resolveu deixá-la secretamente, porque na cabeça dele, aquela mulher o havia traído. Verso 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que ele apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Portanto, Maria achou-se grávida de maneira sobrenatural. Aqui uma ressalva importante. Entenda uma coisa fundamental, que é uma doutrina fundamental para a nossa fé. Maria não era uma barriga de aluguel, certo? Maria concebeu Jesus. Jesus era filho de Maria, ele foi concebido por ela. Portanto, Cristo fazia e faz parte da natureza humana. Ele tem sangue judeu, características de judeu. Ele se encarnou, ele se tornou gente. E esse é um ponto importante. Daí então, o texto então diz que então José se conforta, porque ele sabia e ele conhecia, como Maria conhecia de toda a profecia, o que estava acontecendo ali. E aí dá algumas instruções para José. Ela dará à luz um filho, e você lhe porá o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, aí é Mateus que faz uma ressalva. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, no caso aqui Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí então o coração de José se acalma, porque ele entendeu que ele não tinha sido enganado por Maria. E aquilo que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia, e que Maria fora escolhida para ser a mãe do Messias. E aí, quando ele faz a ressalva dizendo, eis que a virgem, ele cita Isaías capítulo 7, verso 14, que é uma profecia que é dada exatamente dizendo que a virgem daria à luz. No contexto de Isaías, tudo indica que tinha a ver com Ezequias, que era o filho de Acás. Acás não era um rei muito bom, mas Ezequias seria um rei que seria trazido por Deus para trazer ao reino de Judá paz. Porque a palavra hebraica pode ser traduzida tanto como virgem como uma jovem. E talvez no contexto lá de Isaías, era isso que queira dizer, uma mulher jovem. E aqui, de forma muito clara, deixa de forma evidente que o sinal é que uma mulher que não poderia estar grávida, estava grávida, portanto, por obra de Deus. E esse é o sinal. E esse então seria chamado de Emanuel. Daí no verso 24 diz, despertado José do sono, com toda certeza, com o coração alegre, aliviado, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, e a expressão conhecer aqui, é a expressão típica que a Escritura usa para questões de relações sexuais, pelo nível de intimidade que envolve todo o processo, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E aqui traz a ideia clara de que Maria foi mãe de outros filhos. Portanto, ela se casou com José, teve relações sexuais com José, e foi a mãe de vários outros filhos. Jesus era o primogênito. E ponto. Estava casada aqui. E essa história então termina. Ou seja, é uma narrativa rápida, porque Lucas vai ser mais detalhado em todo o processo. Mas por que Mateus coloca isso aqui? Se ele coloca a genealogia, como eu tratei na semana passada, para mostrar que a graça acompanha a história, ele narra esse fato para mostrar a razão por que Cristo veio. Por que Cristo veio ao mundo? Qual foi a razão de Cristo ter vindo ao mundo? E eu encontro uma resposta no texto. Versículo 21. Diz o texto: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a resposta. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para salvar, queridos. Salvar pecadores. Salvar pecadores como eu, como você. Salvar pecadores como essa lista imensa de homens e de mulheres que foram citados no primeiro capítulo. Jesus veio para salvar. Salvar José, salvar Maria, salvar o seu povo, salvar todos aqueles que o Pai havia lhe dado. Essa é a razão. Cristo não veio ao mundo para nenhum outro propósito, para nenhuma outra finalidade, a não ser viver, a não ser sofrer, a não ser levado para uma cruz, morrer, para que tudo isso pudesse gerar na vida daqueles que Ele escolheu, salvação. Pronto. A resposta está dada. Nosso tema está cumprido nessa noite. Por que Cristo veio ao mundo? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, como eu e você. Para salvar gente que não pode se salvar, para salvar gente que não tem dignidade, para salvar gente que se rebelou contra Deus.
Ele veio para salvar. Amém? Podíamos terminar por aqui, porque eu respondi a pergunta. Mas há uma outra explicação, e é essa que eu quero que você entenda também. Por que Cristo veio salvar pecadores? Por que Jesus Cristo veio salvar pecadores? Por que Ele se encarnou, foi concebido, e Ele veio salvar pecadores? É aqui, meus irmãos, que eu vou repetir a história. Uma história que tem sido repetida com tanta frequência, mas que eu não posso e nem você pode se esquecer. Porque eu preciso compreender claramente porque as coisas acontecem, porque os fatos são o que são, e talvez a não compreensão das coisas faz com que eu não perceba a razão. Se eu não entendo o porquê, eu não consigo entender por que de fato eu vivo e existo. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se perdendo. Tanto o presbítero Jefferson disse aqui hoje, na liturgia, como o reverendo Luciano citou na sua mensagem hoje pela manhã, e hoje assim, por mero acaso, eu vi os dados do IBGE de 2022, que traz fatos interessantes sobre a igreja evangélica. E ela mostrava que a igreja evangélica cresceu nos últimos anos, ainda que não tenha crescido como a década passada. Mas ela trouxe um perfil da igreja evangélica, a qual a gente já começa a perceber claramente. Pois à medida que ela vai crescendo, aumentando, a sua influência nesse país não aumenta. Ela não consegue gerar mudanças, porque o conceito de igreja evangélica tem sido alternado e modificado. E talvez uma das grandes questões de hoje em dia é porque a igreja evangélica começa a fugir de temas doutrinários. Pastores já não são mais pastores, são coaches. Pastores já não são mais aqueles que se propõem a estudar as escrituras, mas são mentores espirituais. E quando se tornam mentores espirituais, já não tem mais algo para se dizer e começam a fugir de alguns temas espinhosos, entre eles a razão do pecado. E aí há um grande detalhe. Se eu não entendo o lugar da justiça do pecado, eu não consigo entender o lugar da morte de Cristo. Por que Ele morreu numa cruz? Fazer graça? Para dar uma de herói, como já dizia Raul Seixas? Ele morreu para quê? Ou seja, a nossa compreensão do lugar de tudo isto faz com que a gente compreenda a grandeza da graça de Deus. Por que Cristo veio ao mundo? Ele veio para salvar. Mas por que Ele veio salvar? Vamos entender isso. Quero que você vá comigo em Gênesis, capítulo 3. Eu quero mostrar uma primeira resposta. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, percebo, eu li o verso 16, 17, é Deus falando. O verso 1 agora é o Satanás dizendo. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí o texto vai dizer então no verso 6, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, por que então que Cristo veio para salvar? E por que Ele veio salvar? Porque houve uma queda, porque houve um rompimento, porque houve uma quebra da aliança. O homem caiu, portanto Adão e Eva pecaram, e esse pecado original, portanto, por ser representativo, ele se tornou, portanto, o meu e o seu pecado, pois a nós foi imputado a quebra da aliança, e nós somos herdeiros daquela corrupção. Houve, portanto, uma queda,
houve um rompimento, houve uma rebelião contra Deus. Aí é um outro detalhe. Deus havia dito que se eles pecassem, morreriam. Que palavra a gente pode usar para isso? Há uma palavra que a gente usa, isso chama justiça. Eu vou explicar isso no final, quando terminar. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma doutrina fundamental das Escrituras. Deus é o que Ele é, Ele não pode ser diferente do que Ele é. Deus é pleno, perfeito, e Ele é imutável, e Ele não muda. Deus é o que Ele é. Daí, as Escrituras mostram grandes questões sobre Deus. Falo de atributos do Senhor. Eu poderia dizer vários aqui, mas Deus é todo amor. João vai dizer isso. Nós amamos porque nos amou primeiro. Ele deixa claro, Deus é amor. E aí é um detalhe fundamental, Deus é amor na sua essência. Ele não se esforça para amar, Ele não aprende a amar. Não, Ele é amor, Ele é essencialmente amor. Mas Deus também é justo, e Ele é completamente justo, e isso faz parte da natureza de Deus ser justo. Lá no livro de Números, numa das suas partes, Deus então disse para o povo, quando fez o tabernáculo: santificai-vos, porque eu vou habitar no meio de vós. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus ele não se esquece de quem Ele é. Deus, portanto, Ele é justo, e Ele é santo. Daí há um ponto fundamental. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não poderia ignorar o que eles fizeram. Ele disse: o pecado ou a quebra da aliança vai gerar morte. Então Deus não poderia não gerar a morte. Deus disse então que aquilo traria consequências, e a consequência veio, porque Deus não pode ignorar pecados. Deus não pode ignorar a quebra da aliança por quem Ele é. Ele, portanto, é justo. Agora entendo, eu disse, Cristo veio para quê? Para salvar. Salvar por quê? Porque eu e você, em Adão, quebramos a aliança. E se nós quebramos a aliança, tanto Adão como nós, estamos agora sujeitos à justiça de Deus, porque nós quebramos a aliança. Nós estamos agora perdidos, e portanto somos dignos do juízo de Deus. Mas há algo aqui que as Escrituras nos mostram. Levítico, capítulo 17, verso 11, diz assim, Levítico 17, 11, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 9, 22, Hebreus 9, 22, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, apontando para quê? Para a justiça de Deus. Houve a queda, há necessidade da justiça, mas eu disse, Deus é amor. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois de tudo que o homem fez, de todo o rompimento da aliança, Deus agora manifesta sobre este casal o seu amor, dizendo assim: olha, vocês erraram, vocês quebraram a aliança, vocês romperam e portanto são dignos de morte, mas eu trarei alguém, eu vou providenciar alguém que será ferido pela serpente, mas ele vai destruir a obra da serpente. Isso tem a ver com o que eu falei na semana passada, a graça que se manifesta na história. A história do Antigo Testamento é sobre Jesus, ponto por ponto, personagem por personagem, a ação de Deus em todo o tempo, em todo momento, o amor de Deus se manifestou, ainda que Ele não deixou de manifestar a justiça, o seu amor esteve presente, completamente e constantemente presente.
Aí vem a pergunta: por que Cristo veio? Ele veio para salvar. E por que Ele quis salvar? Porque nós somos dignos de ser alcançados, porque caímos. Porque há uma necessidade da justiça de Deus ser feita. E porque Deus resolveu nos amar para salvar. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar nenhum de nós, porque nós caímos. A justiça deveria ser feita, mas Ele resolveu nos amar. Ele resolveu amar a mim e a você, pecador. E por isso Jesus Cristo veio. Porque nós pecamos, porque Deus é justo e porque Deus nos ama. O amor de Deus, portanto, e a justiça de Deus é a causa da vinda de Cristo. Aí eu quero terminar essa mensagem. Eu quero trazer 3 aplicações ao seu coração. E quero que você pense comigo um pouco sobre isso. Eu vi um vídeo esses dias, um vídeo destes de internet, e um pastor falava o seguinte: ele fez a distinção entre justiça, misericórdia e graça. E aí ele diz então que se um jovem, uma criança que não tem carteira, pegasse um carro do pai escondido e batesse no muro de uma casa qualquer, o dono daquela casa, ele poderia reivindicar justiça. O muro foi quebrado, era um menor de idade e assim por diante. Justiça seria então a reparação do dano. Ele pega e diz: a misericórdia, portanto, seria o dono da casa que teve o muro quebrado não fazer nada, porque a misericórdia é de fato não dar aquilo que merece. Mas a graça, diz o pastor, seria então o dono daquela casa recuperar o muro, cuidar do carro, ou tratar o carro, reparar o carro, e ele então chama isso de graça. Eu li aquilo e falei, sim, mas há um equívoco nessa linguagem. Essa é uma doutrina muito comum dos nossos dias, conhecida como hipergraça. E a hipergraça tem uma leve problemática, porque ela tem uma incompreensão da justiça. E quando eu não compreendo a justiça de Deus, eu não compreendo a graça de Deus. É proporcional. E talvez por não compreender a justiça de Deus, é que nós temos hoje uma geração de evangélicos que não conseguem entender a grandeza daquilo que Cristo fez. Quando eu não entendo a sujeira do meu coração, quando eu não compreendo o lugar que eu estava, quando eu não percebo o quanto eu sou digno da mão pesada de Deus, eu não consigo entender o tamanho da graça de Deus para a minha vida. Daí, uma primeira lição que eu digo para os irmãos é: não há graça sem justiça. Não há graça sem justiça. Porque a graça que me alcançou, a graça no qual eu sou objeto, ela foi primeiro dispensada sobre o Filho, em caráter de juízo e de justiça. Pois aquilo que Adão fez, e que eu fiz, e que você fez, foi jogado sobre o Filho, e a graça a qual agora eu sou objeto, ela não existe se não houver essa justiça. É por isso que no caso lá dessa história do carro, o dono daquela casa não poderia não reivindicar justiça, ainda que ele agisse com misericórdia e com graça, mas a justiça deveria ser feita. Deus não poderia ignorar o que Adão fez, porque é quem ele é. Quando eu entendo a justiça de Deus, eu entendo a graça de Deus. Não existe graça sem justiça. Deus não simplesmente falou assim: não, tudo bem, vai ignorar o que vocês fizeram, o que vocês são. Não, Deus não pode fazer isso.
É por isso que tudo aquilo que cabia a mim, Ele jogou sobre o Filho. Tudo aquilo que eu fiz, que ainda vou fazer, todos os meus erros, os nossos pecados, foram jogados sobre o Filho. E portanto a justiça de Deus foi colocada sobre Jesus. Ele, portanto, é o bode expiatório. Ele é aquele sacrifício que era colocado sobre o povo de Israel constantemente. Ele é aquele sangue que deveria ser derramado. Ele, portanto, é aquele que foi chamado para sofrer. Porque não há graça sem justiça. Aí uma segunda aplicação. Olhando para a justiça, eu entendo e eu valorizo a graça. Olhando para a justiça, eu entendo e eu valorizo a graça. Sabe, amados irmãos, a nossa grande distância de Deus tem a ver com a minha não compreensão daquilo que Ele fez. Quando eu percebo a justiça de Deus, quando eu entendo a justiça de Deus, quando eu compreendo, eu entendo e eu valorizo a graça de Deus sobre a minha vida. Eu entendo que estar aqui é importante, que pertencer a Jesus é importante, que ser povo de Deus é importante, porque eu entendo claramente a justiça que foi derramada sobre Ele. Eu entendo e eu valorizo isto, porque eu compreendo claramente o terror que Cristo passou por mim naquela cruz. E por fim, queridos, olhando para a justiça, eu vivo em graça. Olhando para a justiça, eu vivo em graça. E talvez seja essa a grande dificuldade dos crentes dos nossos dias. Ou somos legalistas, ou somos libertinos. Ou a gente quer de todo jeito ser amado por Deus, porque eu faço, um legalista. Ou eu sou um libertino, quando eu acho que nada importa, porque afinal de contas Cristo morreu na cruz. Quando na verdade a graça me traz para um equilíbrio fundamental. Quando eu entendo a justiça, eu vivo em graça, porque eu sei que Ele pagou um preço muito alto por causa dos meus pecados. E que por causa dessa graça, eu posso não viver em pecado. Mas eu sei que uma vez que eu erro, eu não preciso pegar um chicote, ir para trás de uma porta e me ferir, porque Ele já foi ferido por mim. E portanto a vida cristã, ela deixa de ser um peso, para que seja nada mais, nada menos do que graça, alegria. Eu sirvo a Jesus porque Ele me ama, e eu vivo com Cristo porque eu o amo. Não é porque eu tenho uma faca no meu pescoço, não é porque eu sou obrigado, não, eu faço isso graciosamente. Eu luto contra aquilo que desagrada a Ele, não porque vá para o inferno agora, porque nele estou, mas porque eu o amo e sou amado por Ele. Isso é viver em graça. É viver compreendendo todos os dias que, como já dizia Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu vivo para Cristo, eu sou de Cristo e posso viver para Ele. Não preciso esconder de ninguém, não preciso viver uma vida dupla, não preciso fazer de conta que sou melhor, que sou mais santo, que sou assim, que sou assado. Não, isso é bobagem, é infantilidade, porque agora a graça de Cristo me liberta para não viver nem no extremo e nem no outro, apenas para viver o amor dEle. Para viver sem errar, mas também não para viver quando o erro acontece como se não houvesse perdão, porque Cristo continua constantemente com seus braços abertos, com a sua paciência e graça nos trazendo para os seus braços. Ele veio para nos salvar, Ele nos salvou porque a gente caiu. Ele nos salvou porque a justiça de Deus tinha que ser feita. Ele nos salvou porque Deus resolveu nos amar. E eu entendo que esse presente glorioso que agora eu tenho, não é um presente de graça, é um presente de fato que teve um preço muito alto. Um preço muito alto. Porque
todo o meu pecado foi jogado sobre Jesus. E eu não tenho ideia do que ele sentiu naquela cruz. Porque Deus não é falso. Deus não é parcial. Quando Cristo estava indo para a cruz, ele ficou tão angustiado que ele gotejou sangue. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era apenas uma cruz romana que ele ia enfrentar. Cristo não foi o único que morreu de cruz. Do lado dele tinha 2 ladrões, e os romanos faziam isso com muita frequência. Cristo se angustia naquele momento, não é por causa da cruz, a cruz literal, era uma morte comum que os romanos traziam, horrível. Cristo sabia que naquele momento, o Todo-Poderoso, o Pai, iria derramar sobre ele toda a sua ira e todo o seu ódio pelo pecado. Toda a severidade de Deus, toda a ira de Deus sobre o pecado daqueles que ele escolheu, foi jogado sobre o Filho, e o Filho suportou naquela cruz toda a ira, todo o ódio de Deus sobre o meu pecado, sobre o seu pecado. Naquele momento, Jesus Cristo suportou, por ser Deus homem, toda a justiça de Deus, todo o terror de Deus, toda a escuridão naquele momento, tudo aquilo que eu e você fizemos todos os dias, Ele experimentou naquela cruz, e portanto, eu não compreendo a graça sem compreender a justiça, porque a justiça de Deus foi feita por mim, não há mais culpa, não há mais débito, porque Cristo morreu por mim, mas eu não posso me esquecer do que Ele fez. Pois quando eu olho para isso, eu entendo a justiça, eu entendo a graça, e quando eu olho para isso, eu vivo em graça. Porque agora eu e você somos livres, para não mais vivermos em pecado. E uma vez que a gente erra, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos dá perdão. E é por isso que a vida cristã se torna bela, maravilhosa, porque ela não tem que ser fingida, como eu disse, ela não precisa ser falsa, ela não precisa usar máscaras, ela não precisa ser ali no escuro, não, ela pode ser clara, pode ser livre, exatamente por causa dessa graça de Deus sobre nós. E é isso que faz sentido, viver em graça. Saber que é amado por Deus, ao ponto de que Deus providenciou um pagador para a minha dívida. Eu vi um vídeo, e eu concluo com esse vídeo. Eu não sou um bom, ainda que eu faça história, não sou um bom contador de história. Eu vi um vídeo de um alemão, que era alguma ocasião, e esse alemão foi responsável por ter escondido vários meninos judeus. E ele foi homenageado, ele não sabia, havia todo um auditório ali. E aí então, começaram a falar dos nomes das pessoas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aí então, aquelas pessoas todas que passavam das dezenas, foram meninos que foram salvos por aquele alemão do governo nazista, foi tirado da morte. E ali eram pessoas adultas, já velhas, que só estavam ali por causa daquele velho que estava sentado na frente, e que teve a coragem de esconder aqueles meninos e proteger aqueles meninos. Eles estavam ali porque eles compreenderam que a vida deles dependia daquele homem. Eles eram gratos. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu entendo que a minha vida depende de Jesus, que os meus pecados foram perdoados, que já não há mais culpa, de que eu não vou para o inferno, porque Jesus Cristo pagou um preço por mim.
E hoje eu vivo em graça. Não sem graça, não na hipergraça, mas na graça de Jesus. E essa graça me diz que eu sou amado por Deus. Eu fui amado por Jesus. E a justiça foi feita em meu lugar. Já não tenho mais dívida, porque alguém graciosamente pagou por mim. E isso me dá a liberdade de viver uma vida que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Que Deus continue se compadecendo da gente e continue nos ajudando a viver nessa graça. E Ele vai fazer isso, porque nele tudo tem sentido e tudo é belo. Vamos terminar esse culto, vamos cantar. A última. A gente vai cantar a última canção que nós cantamos aqui no momento do louvor. Vamos ficar em pé, se você pode ficar. Meu querido, eu queria convidar você, a gente tem tido o hábito de cantar sempre no final do culto, porque as canções faz parte das nossas vidas, mas eu queria que a gente sempre cantasse essas canções numa compreensão de que é como fosse uma oração. E essa música diz, toma o meu coração. Ela é linda, uma melodia, uma letra fantástica. Mas a lógica dessa canção é aquilo que a gente está dizendo aqui. E eu disse e afirmei para os irmãos que a justiça foi feita em Cristo. E a graça chegou até nós. E então a gente pode viver em graça. E viver em graça é ter o coração tomado por Ele. E viver dessa forma. Daí eu quero convidar você a que você feche os seus olhos nesse instante. E que você faça dessa canção uma oração ao Senhor. E que você tire lá do íntimo do seu ser essa verdade. E que você possa cantar para a glória do Senhor. Vamos cantar? Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar e finalizar esse culto. E o meu desejo, a minha oração é que o Espírito aplique essa palavra no seu coração, tanto de domingo passado como esta, porque é a graça de Jesus que nos conduz e nos guia, e é essa graça que nos permite experimentar de uma vida nova e uma vida com sentido. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras. Palavra esta que nos diz que Jesus Cristo veio para nos salvar. Mas Cristo nos salvou porque nós caímos. Nós fomos rebeldes e quebramos a aliança. E, portanto, merecedores do juízo do Senhor. E, portanto, Cristo veio para, no nosso lugar, experimentar da justiça de Deus. Porque Deus nos amou. É isso que a Escritura diz. Deus nos amou. E como nos amou e não poderia não ser justo, aplicou sobre o Filho a justiça. E nós, ó Deus, somos objetos em Cristo da justiça. E somos objetos do amor e da graça, porque nós somos salvos. A minha oração, Deus, sincera, é que Tu traga às nossas mentes, todos os dias, a clareza, a compreensão, de que não há graça sem a justiça. Para que eu nunca me esqueça o porquê que fui salvo, de que eu fui salvo, e para onde que eu fui salvo. Portanto, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu me faças entender que nós fomos objetos da graça, mas houve uma justiça, e que olhando para essa justiça, eu entenda, eu valorize a graça, eu não despreze como Esaú desprezou o seu direito, eu não viva, ó Deus, de uma forma libertina,
Mas também não seja tolo em querer ser um legalista, mas que eu simplesmente viva em graça. Eu viva nessa graça. Eu vivo entendendo que Cristo está comigo, está conosco. Ele é a nossa força, a nossa esperança. Que a sua mão estendida de perdão está estendida a nós. Ainda que a Escritura também diz que, movido por amor, Ele também nos disciplina. Já não é mais aquela punição porque foi feita na cruz, mas é movido pelo amor e nos trazer para perto, para nos trazer para a comunhão, para junto do Senhor. Ó Pai, nos ajude a viver isso todos os dias. Não importa onde quer que a gente esteja, não importa o que a gente está vivendo, não importa aquilo que a gente tenha ou não tenha, que a gente não possa esquecer quem somos, e esquecer o que aconteceu conosco. Nós fomos objetos da graça do Senhor, e que a gente possa viver nessa graça, para a Tua glória, Pai. Tu conheces a vida de todos que estão aqui, Tu sabes o que passa no coração e na mente de cada um dos irmãos. E eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu amor seja derramado sobre todos aqui, para que todos aqui, ó Deus, entendendo que a justiça foi feita em Cristo, se aproxime mais de Ti. E que cada um de nós aqui possamos viver uma vida íntegra, uma vida transparente, uma vida sem mentiras, sem falsidades, sem estar escondendo isso ou aquilo, sem viver por trás do muro, porque nós não precisamos disso mais, porque fomos salvos. Podemos viver uma vida com a alegria do Teu amor e com a alegria da Tua presença, porque Cristo é o grande Emmanuel que está conosco. Que cada irmão que está aqui seja objeto dessa graça. Experimente essa graça. Viva essa graça para o Teu louvor e para a Tua glória. É a oração que eu faço em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações, o Santo Espírito de Deus, esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Por assentar, queridos, os de casa, que Deus abençoe a todos. Queridos, há alguém